Graças a Deus. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então você é convidado mais uma vez a conosco estudar a palavra de Deus, a participar de mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, 27 de abril de 2025. E a nossa lição tem por título: Jesus, o pão da vida. O nosso texto qual está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, que diz: Eu sou o pão da vida. Aleluia. A nossa verdade prática diz assim: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A nossa leitura bíblica é clássica, a nossa lição da escola bíblica dominical de hoje está registrada no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 até ao versículo 14. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você pode abrir a sua Bíblia do Evangelho de João, do capítulo 6, versículo de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 14. Muito bem. Enquanto os irmãos procuram e abrem as suas Bíblias, enquanto os irmãos vão na sua estante pegar a sua Bíblia, seja lá onde você estiver, quem sabe você neste momento esteja num hospital, quem sabe você esteja em casa de parentes, quem sabe você esteja na sua própria residência agora, por algum motivo não pôde ir à escola dominical, à sua igreja. Então aproveite a oportunidade para que você possa estudar e meditar conosco na palavra de Deus em mais essa escola bíblica dominical. Evangelho de João, na nossa leitura bíblica em classe de hoje, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 14. Leiamos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso
para tantos. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram então 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Graças a Deus, Jesus Cristo é este profeta. Muito bem, irmãos. Jesus, o pão da vida. Aleluia. Acompanhe conosco aí a nossa lição. Aproveite a oportunidade. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 17: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você que às vezes reclama não ter fé, vive pedindo a Deus em suas orações para que Deus lhe acrescente a fé. Há pessoas que dizem em seu coração: eu queria ter a fé daqueles crentes, eu queria ter a fé daquele irmão, daquele pastor, daquela irmã. Então eu digo para você: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então, você vai ouvindo a palavra, vai estudando a palavra de Deus junto àqueles que apregoam o Evangelho, e assim Deus, aos poucos, vai acrescentando à sua vida a fé que você precisa para salvar-se. Então, meus amados irmãos, será que você está disposto a ouvir o Evangelho? Há pessoas que vivem pedindo a Deus que lhes acrescente a fé, porém nunca estão dispostas a dar ouvidos ao Evangelho. Então é por isso que nós apregoamos e falamos aos irmãos: não perca a oportunidade, ouça o Evangelho. E aqui, meus amados irmãos, em nossa introdução geral, Jesus, o pão da vida, é o título da nossa lição de hoje. Meus amados irmãos, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo
de número 2, no Velho Testamento, profetizou que Jesus haveria de nascer numa cidade chamada Belém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no Velho Testamento, capítulo 5, versículo de número 2, que fala sobre a predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. Versículo 2 diz: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz. Amém? E até ao versículo de número 5, a parte A. Muito bem. Nós vemos aqui o profeta Miqueias falando no Velho Testamento sobre a predição do nascimento do Messias e a instituição do seu reino. Capítulo 5, versículo de 2 a 5. Meus amados irmãos, o nome Belém tem tudo a ver com a pessoa de Jesus. O nome Belém tem origem hebraica. E os irmãos sabem qual é o significado do nome Belém? Muitos irmãos que já participam da escola bíblica dominical há algum tempo sabem o que significa a palavra Belém e a origem da palavra ou do nome Belém, que é o nome da cidade em que Jesus nasceu. Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Olha, Jesus disse: eu sou quem? O pão da vida. Isso está registrado em nosso textual, nos registros de João, capítulo 6, versículo 48. Olha que coisa extraordinária e interessante. A cidade onde Jesus nasceu, em hebraico, significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E Jesus se apresentou a toda a humanidade como: eu sou o pão da vida. Graças a Deus. Meus amados irmãos, Jesus é o pão da vida que sacia a fome
sacia a sede e a fome espiritual de todo ser humano. Os irmãos já pararam para pensar na importância desta afirmação? Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Vejam como as coisas estão ligadas entre si. Que maravilha, né? Então, para Deus não existe coincidências, né? Para Deus não existe coincidência. Tudo que acontece ocorre, está ligado ou à permissão ou à vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler o texto também, João capítulo 6, versículo 28 a 59. Você pode abrir a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 28 ao versículo 39. Vamos examinar as Escrituras, né? Quanto mais nós examinamos as Escrituras, mais nós aprendemos o Evangelho. E olha, que começar a Bíblia lendo os 4 Evangelhos é algo importantíssimo. Ler primeiro os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é o recomendável para aprendermos a palavra de Deus, estudar a biografia de Jesus, aprender com Jesus. Aprendei de mim, disse o Senhor, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Palavras de Jesus. É só ler ali Evangelho de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28 em diante. Os irmãos irão encontrar esse versículo. Aprendei de mim, diz no final, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Também quando lemos no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavras de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então vamos examinar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 28 até o versículo 59. Quero que os irmãos acompanhem. Às vezes, para muitos, parece cansativo ler sequencialmente vários versículos bíblicos, mas, meus amados irmãos, eu quero dizer para você que todo esforço para nós aprendermos a palavra de Deus, ele é válido, porque Jesus disse: vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então todo esforço é válido. Quando você estuda a palavra, você não está perdendo tempo, muito pelo contrário, você está ganhando o maior tempo da sua vida, o tempo que te leva a alcançar a salvação da sua alma. O ter tempo para Deus é ganhar tempo. O não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo.
O não ter tempo para Deus é que é viver perdendo tempo. Então vamos ler. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 ao versículo 59. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Meus amados irmãos, o mais importante do que sair por aí falando de algo que não se sabe e dizendo que está fazendo a obra de Deus, é você crer realmente naquilo que você prega e ensina, é você crer naquele que Deus enviou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Disseram-lhe algumas pessoas: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Você crê em Jesus Cristo? Tem muita gente que crê em muitas coisas por aí e crê nessas coisas mais do que no próprio Salvador. Então, se você quer fazer a obra de Deus, creia, porque Jesus Cristo diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Aquele maná que caiu lá no deserto, quando o povo de Israel havia saído do Egito e peregrinava rumo a Canaã terrestre. Então, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, não foi Moisés, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. É para todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então, o pão de Deus é para saciar a fome do mundo, e não apenas de um grupo religioso, e não apenas de uma nação específica, mas para saciar a fome do mundo inteiro, a fome de todo aquele que nele crê. É preciso crer para ter saciado essa fome. Então, porque o pão de Deus, versículo 33, é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Aleluia. O pão da vida estava com eles ali presente.
Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não jamais terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já vos disse que também vós criste, e contudo não crestes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É por isso que nós falamos no início da nossa escola bíblica dominical: quem é de Deus, é um versículo bíblico, ouve a palavra de Deus. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, versículo de número 38, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Olha aí, irmãos, é condicional, para que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus amados, a salvação, ela é condicional à crença, para que você possa ter a vida eterna, ressuscitar para a salvação e não para a condenação. Você precisa crer em Jesus Cristo. Porquanto, versículo de número 40, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele, não é somente ver o Filho e ficar assistindo, não é somente ver o Filho e o admirar como pessoa, mas é crer verdadeiramente nele como o Filho de Deus. Porquanto a vontade de Deus, daquele que me enviou esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É condicional. É condicional a crença. É uma bênção condicional. Então murmuraram, pois, dele os judeus, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode dizer: desci do céu? Está vendo, irmão? Jesus teve dificuldade em pregar a palavra de Deus ali no seu local, no local onde ele cresceu, e as pessoas ouviram crescer na sua vizinhança, porque eles o conheciam, né? Jesus certa vez disse para os seus discípulos, orientando: o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. E Jesus não fez muitos milagres e sinais naqueles locais. Os irmãos sabem por quê? Por causa da incredulidade do povo. Aqueles que o viram crescer e o conheciam. Então diziam: não é este Jesus,
céu. Então respondeu Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, quando a igreja primitiva pregava, você pode ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante. Os irmãos podem ver que a igreja vivia unida. Nós falamos aqui sempre, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles viviam unidos ali, repartindo entre si o que tinham. Tudo lhes era comum. Os irmãos viviam unidos e reuniam-se no templo e nas casas. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. E olha que eram muitas pessoas. Numa pregação, nós vemos em versículos anteriores, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro explicando aquela multidão sobre a manifestação do poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. 3.000 almas se converteram ao Evangelho e aceitaram a palavra de Jesus Cristo, o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Era muita gente, mas o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, disse Jesus, João capítulo 6, versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por quem? Por Deus. Quem há no nosso coração? Deus. Através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito nos profetas, disse Jesus, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, já tem a vida eterna. Se você estiver servindo ao Senhor, se você estiver adorando ao Senhor, na presença de Jesus, adorando a Deus que é Espírito, em Espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, assim como aprendemos na lição anterior, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus disse àquela mulher que ele tinha dúvida quanto ao local de adoração, se era naquele monte Gerizim que devia adorar ou era em Jerusalém. Então Jesus disse para aquela mulher: haverá dias e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, meus amados, disse Jesus, continuando nosso texto da leitura, capítulo 6, versículo de número 47: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Versículo 53 diz: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Vejam, meus amados irmãos, que este texto tem tudo a ver com a celebração da Santa Ceia que realizamos em nossas igrejas. Eu queria que você lesse e meditasse na sua casa sobre esse texto todo que nós temos aqui e pensasse consigo mesmo: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Uma pergunta nós devemos fazer. Olha, e essa pergunta é muito séria: será que quem não participa da Santa Ceia poderá alcançar a salvação e a vida eterna? A Santa Ceia é uma celebração da qual participam os membros da Igreja de Cristo. Nós devemos ter cuidado, porque 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nós aprendemos o apóstolo Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, tendo tomado pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomando o cálice, ele disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Meus amados, será que somente os que estão contados entre aqueles que estão em comunhão com a igreja é que terão a vida eterna descrita por Jesus? Olha, eu digo para você que não está em comunhão com a sua igreja, que não tem interesse ou até mesmo não valoriza a celebração da ceia do Senhor, cuidado, muito cuidado. Leia esses textos bíblicos e medite neles. Entre em comunhão com a tua igreja o mais rápido possível. Não se pode
Examine-se, pois, no homem, e assim beba deste pão e tome deste cálice, e assim coma deste pão e beba deste cálice, diz o Senhor. Olha, irmãos, continuando, os irmãos vão ver que todos esses textos que nós estamos falando aqui estão interligados e intimamente ligados com a nossa missão de hoje. Meus queridos, nós vemos este texto na leitura bíblica em classe, que Jesus fez aqui o milagre da multiplicação de pães. E nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que não foi só numa ocasião. Jesus multiplicou o pão ali em duas ocasiões. O milagre da multiplicação de pães ocorreu em duas ocasiões, e nós vemos isso no registro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21, e no registro também do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 29 a 39, que você depois pode abrir a sua Bíblia e estudar em casa. Por duas ocasiões Jesus realizou esse milagre. Tanto que nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, versículo 5, capítulo 6, versículo 5, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comer? Versículo 6, mas dizia para o experimentar. Por quê? Jesus já havia feito outro milagre da multiplicação de pães. Milagres em Jesus, irmãos, não acontece uma vez só, não acontece uma vez só. Basta crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus não ressuscitou apenas uma pessoa, Jesus ressuscitou várias pessoas. Jesus não multiplicou o pão somente uma vez. Jesus, em outra ocasião, em outras ocasiões, multiplicou pães. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre que ele operou no passado, ele opera no presente. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei a vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta se abre. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Os milagres de Jesus não foram somente para o passado, eles se cumprem em nossos dias, eles ocorrem em nossos dias. Tem muita gente que tem uma fé limitada pela crença de que Jesus só realizou milagres no passado, de que Jesus só batizou com o Espírito Santo e com fogo no passado. Que fé limitada é essa que você tem? Jesus continua batizando com o Espírito Santo, Jesus continua ressuscitando mortos, Jesus continua dando vista aos cegos, Jesus continua salvando, libertando e curando. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Diz amém.
Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei com Jesus Cristo, na sua palavra, na sua biografia descrita nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Aprendam com Jesus e tragam este exemplo para a sua vida espiritual nos dias de hoje. Nós estávamos falando há poucos dias sobre aquela questão de alguns estarem afirmando nas redes sociais que não é necessário, não se precisa frequentar a igreja para poder alcançar a salvação. Olha, irmãos, nós ensinamos que Jesus, desde a sua infância, já frequentava o templo. E Jesus, ele estava diariamente no templo, tanto que as pessoas tinham por referência o templo. Quando não o encontravam no monte ou nos locais onde ia, as pessoas já tinham por referência o templo. Ele só pode estar no templo. Vamos lá. E a igreja primitiva, nós aprendemos aqui há poucos dias, 120 irmãos estavam num local específico, não caberiam 120 irmãos dentro de uma residência pequena, então deveria ter um cenáculo, no cenáculo reunidos, o poder buscavam então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração, como diz o hino da harpa cristã. Então estavam ali no local específico, não caberiam 120 irmãos. Quando ocorreu aquele derramamento do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, não caberiam em uma residência, era muita gente, então tinha que ter um local específico. E quando nós lemos o Evangelho, nós citamos aqui agora há pouco, Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do versículo 42, diz a palavra de Deus que a igreja primitiva, antes da destruição, é claro, do templo em Jerusalém, no ano 70 da nossa era, os irmãos da igreja frequentavam o templo antes da perseguição também, frequentavam o templo e reuniam-se também em suas casas. Então, por que apregou por aí que não é preciso frequentar a igreja? Irmãos, as pessoas tinham por origem o templo, porque sabiam que Jesus estaria lá ensinando a sua palavra. Hoje nós temos as congregações, as igrejas que pregam o Evangelho. Há lá professores de escola bíblica dominical, pastores, a sacerdotes que ensinam o Evangelho de Jesus Cristo. Você quer aprender o Evangelho? Procure a igreja, procure a casa do Senhor. Disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Procure a casa do Senhor, porque o povo, à época, quando queriam aprender a palavra de Deus, procuraram Jesus e encontravam ele no templo. Eles tinham por referência o templo. Qual é a tua referência hoje? Qual é a tua referência hoje? Se você está como ovelha que não tem pastor, se você anda desgarrado como ovelha que não tem pastor, volte para o aprisco do Senhor, volte às origens. Tenha uma referência. Se você vive sem referência, tenha uma referência. O templo do Senhor é onde se ensina a palavra de Deus. O templo do Senhor é onde possui escola bíblica dominical e ensino da Bíblia Sagrada, para que você possa ter o conhecimento de Deus e ter despertado
seu coração a fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Então, Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, vamos buscar esse Jesus. Jesus é aquele que vos liberta de verdade. Seu Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, disse João, no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 36. Vamos buscar esse Jesus. Aquela multidão de pessoas que estava ali, dentro daquela multidão de pessoas, havia muita gente ali interessada muito mais no alimento material que Jesus lhes dava do que a própria salvação. Tem muitas pessoas que servem a Deus mais pelos milagres que Ele faz do que pela própria salvação, porque na verdade Deus abençoa a todos que o servem, e as pessoas, muita gente, assim como acorriam naquela época somente por causa dos milagres que Jesus fazia, iam buscar Jesus, recebiam a bênção e iam embora depois. Muitas pessoas fazem no dia de hoje. É como, meus amados, ocorreu na parábola dos 10 leprosos descrita na Bíblia. Os 10 leprosos todos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Somente uma porcentagem ínfima. Se tiverem 100 pessoas, somente 10. Se tiverem 1000, somente 100 voltam para agradecer. As igrejas hoje se encontram vazias. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não querem saber de Deus. São como aqueles 9 leprosos. Recebem a bênção e vão embora. Não querem compromisso mais mas há sempre aquele que retorna para agradecer, que é eternamente grato pela bênção que recebe de Deus. Você é eternamente grato pela bênção que Deus te deu. Se você volte-se para a casa do Senhor, busque a Deus, sirva a Deus, siga Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem quer satisfazer as necessidades do momento, apenas necessidade do momento, não partilha da maior riqueza que Jesus Cristo deixou para nós, que é a salvação da nossa alma. Aprendam isso. Se você vai para a igreja somente atrás de bênção material, de uma cura, e não retorna mais para agradecer, e não quer compromisso mais com Deus, você está se satisfazendo com muito pouco, porque Deus tem muito mais para te dar. A vida eterna só Jesus Cristo pode te dar. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Não ajunteis tesouro no céu, ou melhor, não
seguia Jesus, muitos deles, atrás do alimento que Jesus lhes proporcionava. Estavam satisfeitos com o povo. Jesus abençoou a todos. Dos 10 leprosos, todos foram curados, todos são abençoados, é claro. Mas a riqueza maior que a salvação, ela é dada para aqueles que permanecem na sua presença e que seguem a ter um compromisso com Jesus. Por que Jesus comparou o seu relacionamento com o seu povo, com a sua igreja, como o relacionamento do marido para com a sua esposa? No momento, nós somos a noiva, a igreja do ser a noiva, já é um pré-compromisso. Para Deus, um pré-compromisso já é praticamente um compromisso firmado. Mas neste pré-compromisso, pode ser que algumas pessoas desistam de casar. São os desviados. Desistem, mas Deus não desiste de você. Volte-se para o Senhor, disse o profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao nosso Deus. Torne-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, meus amados, se você anda como aquela multidão, muitos ali não tinham compromisso, só queriam comer dos pães, só queriam se alimentar do que a comida material que sacia a fome do homem. Se você anda como muitos daquela multidão, acorde para a realidade. Jesus Cristo tem muito mais para você, tem a vida eterna para te dar. Tenha um compromisso com Jesus, tenha um compromisso com a obra de Deus, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Quantos querem as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, mas não querem ter compromisso com Deus? Deus irá salvar aqueles que são comprometidos com Ele, como disse o apóstolo Pedro, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós, ou seja, pelos crentes. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde aparecerão os demais que não têm compromisso? Se já é difícil para quem está na casa do Senhor se salvar, o quanto mais difícil será para aqueles que não têm compromisso com cultos, que não têm compromisso com a escola bíblica dominical, que não têm compromisso em se apresentar perante o Senhor para aprender no seu templo. Uma coisa pedirei ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. São palavras de Davi. A nossa escola bíblica dominical, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que de Cristo não se alimenta, irmãos, como alcançará a salvação?
Quando Jesus estava dizendo isso, as pessoas entenderam diferente. Como podemos nós nos alimentar da carne deste homem? Não era isso. Jesus cobrava-lhes o compromisso daqueles que o serviam. O compromisso que nós teríamos, todos naquela época teriam futuro de trazer à memória a morte, a ressurreição de Cristo, através da celebração que Ele próprio instituiu, que foi a Santa Ceia. Estar presentes. Irmãos, vocês sabiam que aqueles que participaram da Santa Ceia foi um grupo seleto de crentes. A Bíblia não fala que tinha uma multidão de pessoas participando da Santa Ceia junto com Jesus. Nos retratos que nós vemos nas paredes de muitos locais, nos quadros pintados por muitos artistas, nós vemos a presença de somente um grupo restrito, os 12 discípulos. Vocês acham que todos entrarão no céu? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas os escolhidos são todos. É isso que diz a Bíblia? Muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Isso é Bíblia, isso é palavra. Então, a multiplicação de pães e peixes, o Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Veja a importância deste evento. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, está a narrativa. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Então essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. O milagre, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Não existe nada impossível para Jesus. Tudo é possível a quem crê. Então, por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta de homens, mulheres, jovens, crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Jesus Cristo é Deus. O Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós, e nós vimos como a glória do unigênito Filho de Deus. Graças a Deus. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos, né? Não existiam somente 5 pães e 2 peixinhos.
Ele trouxe à existência algo que não existe, coisa que somente Deus pode fazer. Só aí você vê a divindade de Jesus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Aí refuta a ideia daqueles que dizem que Jesus foi apenas um homem importante naquela sociedade. Jesus é Deus. Jesus não foi uma figura importante no mundo. Jesus é Deus. Porque somente Deus pode trazer à vida algo inexistente. O milagre da multiplicação de pães e peixes distingue dos outros milagres de cura e de outros tipos. Sabe por quê? Somente Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Do nada criar algo. Somente Deus. E Jesus fez isso. Qual era o interesse daquela multidão? É o interesse de muitas pessoas hoje. Só querem receber a bênção e ir embora. São abençoadas, fazem campanhas na igreja, recebem a bênção, nunca mais voltam, não tem mais interesse em aprender a palavra de Deus. São pessoas que se contentam com pouco. Deus tem manjares para distribuir à humanidade. E há pessoas que só se preocupam com arroz e com feijão. Deus tem muito mais para nos dar. O alimento espiritual que te leva você a ter forças na sua vida para que você possa ter a salvação e a vida eterna. E não somente o alimento físico que satisfaz o corpo físico. Você precisa se alimentar daquilo que satisfaz a saúde da sua vida espiritual. Como disse o apóstolo Paulo, que todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis. Deus está preocupado com a sua vida num todo, espírito, alma e corpo, tanto no que diz respeito ao seu intelecto, quanto o que diz respeito à sua parte imaterial, quanto ao que se diz respeito à sua parte material. Deus preocupa-se com o ser humano num todo, espírito, alma e corpo. Jesus pode te dar saúde física, mental e espiritual. Entendam isso. Quantas pessoas têm plena saúde física, mas o corpo espiritual está doente? Você vê a pessoa por fora, com aquele corpo, hoje dizem corpo sarado, por fora, aquela pessoa fazendo exercício físico, aparentando ter extrema saúde, porém estão espiritualmente doentes. Se você está nessa situação, se alimente do pão da vida, que é Jesus Cristo, que te dá forças para que você possa alcançar a vida eterna, a saúde espiritual. Isso é Bíblia. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava.
mas não para escutar sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos de Deus não apenas rejeitavam como Messias, como também procuravam a sua morte. Até mesmo as pessoas ali na sua localidade diziam: quem é esse? Esse aí não é o filho do carpinteiro, e não está entre nós sua mãe, seus irmãos, seus familiares. Quem é esse? Então, ali, muitos rejeitavam ele como Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com quem? Com os discípulos. Jesus quer estar junto com o seu povo, este povo seleto que ele escolheu. Será que você faz parte dele? Entenda o Evangelho, compreenda qual é a vontade de Deus para a vida do ser humano por completo. Deus não quer apenas te alimentar do alimento espiritual. Deus quer te alimentar do alimento que satisfaz a sua vida física, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida por completo. Então, Jesus notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus, mas somente se satisfazer da bênção material, do alimento, que na época havia muitas pessoas necessitadas, milhares de pessoas. Então, no dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou a mostrar que buscava apenas alimento material. E Jesus, ele disse para eles: confiai não trabalhei somente pela comida que perece, mas a que te alimenta e produz forças para que você possa chegar à eternidade. A situação não é muito diferente hoje em dia. Muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas e satisfaz. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, no que diz respeito ao aspecto humano, naturalmente vos serão acrescentados. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Deus não vai deixar faltar saúde na sua casa. Deus não vai deixar faltar o que você precisa para sustentar a sua família. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Então Deus tem muito mais para nos dar. Então, nosso Senhor compreende as necessidades humanas. Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas, algo mais profundo. Meus amados irmãos, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que leva a salvação e a vida eterna. Jesus, ele subiu ao monte, estando ali com aquela multidão das pessoas, multiplicou os pães
e aqueles peixes. Ele provou aos discípulos que Ele é Deus e que pode Ele fazer milagres além daqueles que eles próprios pensaram, além de curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, dar vida aos cegos, trazer a vida a coisas inexistentes. Havia somente 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fez brotar do nada pães e peixes. Jesus transformou água em vinho. O vinho já havia acabado nas bodas em Caná da Galileia. Jesus transformou a água em vinho, mas aí já foi. Jesus fez milagre, transformou a água em vinho. Mas Jesus fez também milagre extraordinário de trazer à existência algo que não existia, multiplicar pães. Milagres extraordinários Jesus fez, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais não ficaram limitados somente à igreja primitiva. Estes sinais não ficaram limitados somente ao passado, mas estes sinais acompanham a todos aqueles que nele creem, de geração a geração, até Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Porque tua fé é tão limitada, querendo os milagres de Jesus somente para o passado. Olha, creio no Senhor. Meus amados irmãos, vamos encerrar a escola bíblica dominical. Graças a Deus. Nós vamos encerrar. Nosso equipamento de som já está falhando, né? Que Deus assim nos abençoe. Está passando um pouco do horário. À noite, nós teremos aqui nossa congregação grande culto, às 19h30. Mas a pregação do Evangelho não se limita somente à nossa congregação aqui, na rua Pio 12, 125 atrás. Tem muitas outras igrejas. Nós não pregamos denominação, nós não pregamos igreja específica, nós pregamos a Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Pode ser que você não venha aqui em nossa congregação, talvez porque eu, para si, não traga confiança, pastor, presbítero dessa congregação, a minha pessoa não traga para você confiança, mas existem outros pregadores. Então, não tem justificativa para que você fique distante do Evangelho. Jesus Cristo virá. Existem muitas outras congregações que apregam o Evangelho, muitos pastores, presbíteros, evangelistas, professores de escola dominical, igrejas, ensinando a palavra de Deus, baseado nos ensinos que nós trazemos aqui. Se a igreja que você conhece, próxima à sua casa, pregou assim como nós estamos apregando aqui, a Bíblia, e não suposições ou opiniões, porque opiniões são opiniões.
opiniões. Verdades são verdades. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade é Cristo. Opinião não é verdade absoluta. Verdade absoluta é a biografia de Jesus, a maneira como Jesus ensinou e apregou o Evangelho. Então, se vocês observarem que a sua próxima à sua casa há uma igreja que apregou o Evangelho de Jesus Cristo, assim como Jesus descreveu e os apóstolos descreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João nos seus evangelhos, a biografia de Jesus, se esta igreja pregou isso, vá lá, procura conhecer o pastor, os irmãos da igreja, procure saber qual é o dia da escola bíblica dominical, cultos de doutrina, se lá tem ensino da Bíblia para você aprender que tem. Que adianta ter congregação e ter igreja que não tem ensino bíblico? Porque adianta você querer aprender a Bíblia no latim, se você não sabe traduzir o que é o latim. Então, é preciso frequentar uma igreja que te dê o conhecimento verdadeiro de Cristo, que te dê o ensino da palavra, que te mantenha longe da idolatria, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, no 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Procure ouvir a palavra de Deus. Então, busque o conhecimento do Evangelho. Nessa lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Aquele que beber da água que eu lhe der, saltará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, disse Jesus à mulher samaritana. O pão, a água, o pão, alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material somente, servir a Jesus só para satisfação das coisas materiais e momentâneas. Não! Porém, nós devemos servir a Jesus, né? Para quê? Para poder satisfazermos a nossa vida, a força espiritual necessária para alcançarmos a salvação da nossa alma. O exercício físico para pouco aproveita, né? Somente para satisfazer a saúde física do ser humano. Mas o exercício espiritual leva a pessoa à saúde espiritual. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos encerrar nossa lição. Se Deus quiser, à noite nós estaremos aqui às 19h30, cultuando ao Senhor. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estará o Senhor no meio deles, né? E quinta-feira, todas as quintas-feiras, nós temos culto aqui em nossa congregação às 19h30. E às terças-feiras,
Também, terças-feiras, nós temos aqui oração das 19h30 às 20h30. Então, você é convidado também a participar conosco de nossas orações às terças-feiras, das 19h30 às 20h30. Terça-feira, tá bom? A irmã Luciana dirige aqui a nossa oração. Ela vai ser minha mãe, irmã Luzia. Estão aqui todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30, dirigindo a nossa oração. Você é convidado a orar juntamente conosco. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por mais essa escola bíblica dominical. Maravilhoso e eterno Deus e Pai, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de ensinar o Teu Evangelho. Abençoa aquelas pessoas que nos ouviram, meu Deus, em casa, que talvez se encontram nos hospitais, meu Pai, enfermos, por algum motivo não puderam se levantar, se dirigir às suas igrejas para poder participar da escola bíblica dominical. Que o Senhor venha restaurar a saúde dos enfermos. Abençoa aquelas pessoas idosas, Senhor, que não podem se locomover, que têm dificuldade de locomoção, que não podem se dirigir, meu Deus, à sua casa, à sua igreja, para participar, meu Deus, dos cultos e da escola bíblica dominical. Abençoa seus irmãos, Senhor. Dá vida, abençoa, multiplicando a bênção, meu Deus, trazendo saúde física, espiritual e mental, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, diga comigo bem forte, amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Irmão, diga comigo bem forte, amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, a vitória em nome de Jesus, amém? Está encerrada mais uma escola bíblica dominical, em nome de Jesus, amém.